Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa a partir da TV Câmara aqui nos estúdios da emissora de rádio e televisão. A gente atualiza com você todas as questões estruturais da cidade, os desafios, as decisões que são submetidas ao Poder Legislativo para que a gente possa prestar contas de como estão as questões da cidade. O vereador José Roberto Martins Segala, nosso convidado para atualizar conosco uma dessas importantes decisões. Obrigado, doutor, por estar aqui conosco. É um prazer. Eu disse muitas e muitas vezes e repito, além de ser uma obrigação de darmos satisfação do que estamos fazendo aqui, é uma oportunidade de mostrarmos exatamente como é o nosso trabalho aqui na Câmara. Então, doutor, na sessão agora que a gente discutiu, longa, como daqueles temas que ficam marcados ao longo do tempo, me refiro, lógico, à autorização do financiamento para a questão de água, abastecimento, o personagem da nossa conversa de hoje, por mais de uma vertente, é o mesmo, o Departamento de Água e Esgoto, o DAE. Então, vou começar pela fala do senhor na tribuna, de um relatório que foi encaminhado por 3 engenheiros da própria prefeitura, contratados pela Secretaria Municipal de Obras, onde eles fizeram uma série de apontamentos, o senhor destacou esses apontamentos, tá? Porque tem formação também em engenharia, faz parte da Senag e acompanha esse assunto há muito tempo. Como é sabido, a obra da ET, da Estação de Tratamento de Esgoto, parada desde setembro de 2021 lá no Distrito Industrial, esses engenheiros, para resumir o apontamento, apontam uma série de problemas construtivos e de falhas, obra que deveria ter sido acompanhada. E o senhor chama exatamente a atenção para esse caso. Ora, se é uma obra e foi paga com recursos públicos, aí está, como se sabe, ainda suspensa, estamos gravando aqui em final de março de 2025, por que ela ficou nessa situação? Nelson, uma coisa curiosa, todos nós aqui sabemos como é que o mágico faz as suas mágicas, não é? O mágico tem 2 mãos, com uma das mãos ele faz toda a encenação e com a outra mão, sem que ninguém perceba, ele faz a mágica. Essa é uma técnica de tirar o foco daquilo que você quer que não seja visto. Neste caso aí, nós estamos discutindo o relatório, mostrando, ninguém estava falando, e é isso que eu quis mostrar ali, que o relatório é nada mais, nada menos que um mea-culpa. É a prefeitura reconhecendo a sua incapacidade de fiscalizar uma obra desse porte. Os problemas que foram apontados ali não surgiram agora, surgiram ao longo do trabalho. E, evidentemente, poderiam ter sido obstados, impedidos de ter esse caminho se houvesse uma fiscalização adequada e eficiente. O relatório mostra exatamente isso. Pior, o relatório mostra que mesmo estando em mau estado o serviço, mesmo não estando sendo feito da forma como deveria, nós pagamos por ele. É isso que ninguém está observando. Então não adianta querer dizer que a COM é isso, a COM é aquilo, a COM é a COM. O que tinha que importância nesse caso aqui era a responsabilidade da prefeitura, a partir do momento em que contrata uma empresa para fazer o serviço, fiscalizar, acompanhar o serviço. E não é só, precisa ter gente competente, precisa ter a ATO, que é a de acompanhamento, foi feito muito tempo depois que a obra já estava em andamento. Precisava desde o início ter esse acompanhamento por gente especializada, por gente capacitada, como o pessoal que fez o relatório, que são de excelente qualidade, conheço os engenheiros lá, todos eles competentes, mas competentes porque fizeram esse relatório. Tinham que, na época, ter sido contratados para fazer uma fiscalização eficiente. Ou seja, temos na maior obra de saneamento do interior do país, com recurso a fundo perdido, sem necessidade de pagamento, para quem não sabe dessa informação ainda, não é empréstimo, é de graça, com cerca de 60 milhões utilizados, sem corrigir, cerca de 58 milhões que podemos perder e ter que devolver o outro. Se não fosse só o desastre financeiro, a gente ficou vários anos discutindo que essa obra nasceu de um projeto executivo ruim e agora estamos com uma confissão em relatório de que ela está mal feita. Exatamente. E o que é pior, quanto tempo passar mais, vai ficar pior. Ela não fica
corrigida com o tempo. Ela não melhora com o tempo, ela só piora com o tempo. Quanto mais tempo passar, eu ontem usei na tribuna essa expressão. Se você tiver um carro que está com a bateria ruim e por isso você guarda ele na garagem, se você for pegá-lo 4 anos depois, não vai ser só a bateria que você vai ter que trocar. Você vai ter que trocar muitas peças dele que vão estragar, mesmo pelo fato de que ele está parado. Então a mesma coisa acontece com a obra. A obra está se deteriorando dia a dia. E o que é pior ainda, pode chegar a um ponto em que a catástrofe, vamos chamar assim, se torne irreversível. Estraga a ponto de não conseguir mais ser recuperada. Aí o único jeito é implodir e começar tudo de novo. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Mesmo porque a análise dessas construções é feita por especialistas. Não é uma simples verificação. Ontem ainda mencionei aqui a empresa do Falcão Bauer. Nós tivemos vários prédios aqui em Bauru que ficaram mais de 20 anos parados no tempo. Esses prédios foram concluídos. Por quê? Porque contrataram a Falcão Bauer, que veio aqui, analisou e disse, ainda dá para aproveitar. Mas tem casos em que não dá para aproveitar. Você precisa de um especialista para saber como é que está a fundação daquilo ali. Não é o que você está vendo, é o que você não está vendo, Nelson. É o que está embaixo da terra que você não está enxergando e que você precisa analisar se está de acordo com o que... Nelson, muda tudo, muda os materiais. Os materiais que foram previstos anos atrás podem não estar mais no mercado. É um problema muito sério. Engenharia não é coisa para amador, é coisa para profissional. Agora, diante desse desafio, que já não era pequeno com a origem do projeto executivo, que ficamos por anos apontando, infelizmente, que ele tinha muitas falhas, agora com o processo de execução dos serviços ruins, temos uma outra encruzilhada. Como o senhor sabe, o edital nesse momento em andamento, está sob avaliação do Tribunal de Contas do Estado, a obra continua paralisada, como dissemos, mas precisa ser dada solução para aquilo. Além do prejuízo financeiro, precisamos tratar o esgoto. A questão é, a esta altura, este edital de concessão, na visão do senhor, atenderia esse requisito de que quem eventualmente pegar, já que esse é o caminho, esta obra pode ter que injetar um dinheiro lá que pode ser muito diferente do que está previsto na tabela? O edital prevê, inclusive, que quem ficar com isso vai ter que corrigir os problemas que não são causados por ele. Então, veja, não vai ser fácil você achar empresas dispostas a assumir esse tipo de compromisso. O edital precisa ser revisto nesse aspecto também. Então, eu não vejo com bons olhos a solução para esse problema com esse edital que nós estamos aí. Doutor, não bastassem todas essas questões, nós pagamos desde 2006, meados de 2007, o Fundo de Tratamento de Esgoto na conta do bauruense. Temos o saldo em caixa e não temos o serviço, pelas razões que a gente já explicou, realizados. O senhor falou na tribuna sobre a questão do plebiscito, que o dinheiro é pago pelo povo e o povo é quem teria que encaminhar essa questão. Eu falei isso por conta do seguinte, veja bem, o que nós temos no fundo hoje, mais o dinheiro que deve vir, se tudo correr bem, porque era para vir a fundo perdido, dá para fazer pelo menos 2 dessas estações de tratamento de esgoto, e no mínimo 2, porque é mais do que suficiente. E nós continuamos pagando mês a mês. Quando eu digo nós, é todos nós munícipes aqui, todo mês pagamos para esse fundo. Para um fundo que está parado, porque não se está construindo absolutamente nada. Há um tempo atrás, legislatura passada, já havia no fundo dinheiro mais do que suficiente se reunido com aquele que vinha a fundo perdido para fazer a estação. Então nós fomos ao Ministério Público para tentar convencer o Ministério Público de que nós poderíamos usar uma parte desse dinheiro para resolver outros graves problemas que nós temos aqui e que não resolvemos porque falta dinheiro. O Ministério Público, entretanto, disse o seguinte, não dá. Vocês fizeram uma lei lá na Câmara que diz que o fundo é feito para arrecadar dinheiro para a construção da estação.
Enquanto a estação não estiver construída, vocês vão ter que continuar pagando o fundo. Tudo bem. A hora que terminasse a construção, nós iríamos verificar então se sobrou dinheiro e tentar usar alguma coisa para alguma outra finalidade. Só que a construção está parada e a arrecadação do fundo continua crescendo. Então, onde vai terminar isso aí? O Ministério Público já se posicionou nesse sentido. Nós, na Câmara, não podemos mexer nessa lei. Não temos competência legal para alterar isso. Por isso que eu disse ontem, tem que tomar muita responsabilidade com a forma como se redige um projeto de lei. Porque uma vez aprovado, ele engessa. Aquilo que está escrito ali tem que ser cumprido da forma como está ali. Então tem que pensar muito cuidadosamente com o que se escreve no projeto de lei. Pois bem, da forma como nós escrevemos, ficamos sem alternativa. Resultado, eu acho, minha opinião, discordo um pouco do Ministério Público nesse aspecto. Porque eu insisto em dizer que se é o povo que está pagando, esse dinheiro que está no fundo é do povo. Esse dinheiro pertence ao povo, não pertence a mais ninguém. Então eu acho que o povo que é o dono do dinheiro, pode ele, povo, decidir se pode dar um outro destino a esse dinheiro. Nós, vereadores, não podemos fazer isso, mas o povo pode fazer isso. Porque esse dinheiro, insisto, é do povo. Mas como que a gente vai ouvir o povo? Como é que o povo vai expressar a sua maneira de entender? Através de um instrumento chamado plebiscito, um instrumento absolutamente legal, previsto na Constituição, previsto na Lei Orgânica do município de Bauru. Ah, mas é difícil organizar Não é difícil coisa nenhuma. Nós já tivemos oportunidade de fazer isso mais de uma vez e desprezamos essa oportunidade. Porque basta fazer o seguinte, quando você tem uma eleição, e vamos ter uma o ano que vem, quando você tem uma eleição, você comparece, todos os eleitores de Bauru comparecem a uma cabine eleitoral para escolher o nome daquele candidato que ele quer votar. Você vai na cabine, escolhe o nome do candidato, sai da cabine e entra numa segunda cabine ali do lado, e aí na segunda cabine você vota para essa pergunta que nós poderíamos fazer. O que você quer que seja feito com o dinheiro do fundo que está sobrando e não vai ser necessário para a construção da estação? E o povo, que é dono do dinheiro, vai decidir. Eu acho que o Ministério Público não vai ter como se posicionar contrário àquilo que o próprio dono do dinheiro está determinando. Não cabe ao Ministério Público, nesse aspecto, na minha opinião, decidir. O povo vai decidir, é isso que eu penso. Para aproveitar o nosso tempo aqui, um tema que demandaria um programa, mas para comentar, a gente tem o custo do financiamento de até 40 milhões aprovado no plenário, como se sabe, sem a oportunidade de debate sobre inúmeros pontos. O senhor destacou isso na única audiência que teve na Comissão de Economia. Está posto pelo especialista que conversou conosco aqui, Ricardo Hirata, que estuda as questões hidrológicas de água de Bauru de superfície e subterrâneas há alguns anos, de que aqui temos variáveis de soluções e aqui temos um financiamento definindo 2 poços de 4. Esse é um problema que é difícil até de entender, não é? É a segunda vez ou terceira vez que a gente é submetido a um processo de ter que aprovar algo que a gente desconhece, a gente não conhece. Ah, mas teve uma audiência pública, o presidente do DAI veio aqui e explicou. O presidente do DAI não entende absolutamente nada a respeito desse projeto aí. Tudo que ele falou é tudo aquilo que falaram para ele falar. Ele não tem conhecimento técnico para isso. Isso é um projeto de engenharia, não é simples fazer isso. E ontem eu lembrei, nós temos aí uma entrevista com o Ricardo Hirata, que está aí na rede social para quem quiser ainda assistir, onde ele diz clarissimamente, depois de estudar por mais de 3 anos a questão hídrica aqui em Bauru, que existem soluções no plural, não é uma solução. E ele disse mais, o que é preciso fazer agora é estudar o custo-benefício de cada uma dessas possíveis soluções.
Aquela que tiver melhor custo-benefício é a que provavelmente a gente vai ter que adotar. Aí eu pergunto, o DAI veio aqui e trouxe uma coisa para nós, e as outras? Cadê a comparação? Cadê as outras possibilidades? Cadê as outras hipóteses de solução? Não existem. O DAI está empurrando essa decisão goela abaixo. E aí os discursos que se ouve aqui é sempre esses, né? Nós precisamos resolver o problema, é preciso acabar com a falta de água, a necessidade de aprovarmos isso dessa forma. E os vereadores que poderiam eventualmente votar contra vão ficar com a pecha de não quererem resolver o problema. É muito ao contrário, é muito ao contrário. Primeiro é preciso não enganar o povo. Estão dizendo que isso aí vai ser a solução do problema de falta de água, não vamos ter mais falta. Isso não é verdade. Vamos continuar tendo problema de falta de água por um bom tempo ainda. Isso não se resolve do dia para a noite, mesmo aprovando o projeto da forma como a Prefeitura e o DAI querem que seja aprovado. Não vai resolver imediatamente, vai demorar para resolver isso aí, se não tiver problemas de questionamento jurídico também, que pode ocorrer, como está acontecendo com a estação de tratamento. E aí você não sabe qual vai ser o prazo disso aí. Então é preciso tomar muito cuidado com essas coisas que são mandadas para a Câmara desse modo, desse afogadilho. Exigir, por exemplo, que seja feito através de uma votação, como é que se diz, Nelson? Desculpe, me ajuda. Esse processo Votação no regime de urgência? De regime de urgência. Me faltou a palavra. Rápido. Do regime de urgência. O regime de urgência, ele engessa a Câmara, ele obriga a Câmara a votar dentro do prazo que o Executivo quer que seja votado, e não dentro do prazo que a Câmara precisa para discutir o assunto. Eu já falei, esse é um assunto técnico, você tem que conhecer. O que nós vamos fazer com um empréstimo de 40 milhões? Como é que nós vamos comprometer? Não adianta o DAI vir aqui através do diretor financeiro e dizer, não, nós temos... Pera, eu tenho que escutar os economistas. Aqui em Bauru tem faculdades de economia, tem economistas de renome aqui na cidade de Bauru, tem economistas que são muito solicitados, temos empresas aqui em Bauru dedicadas a esse tipo de coisa. Podemos consultar. Mas não temos oportunidade porque não temos tempo de fazer isso. Nenhum vereador é especialista nesse assunto. Vai dar o voto dele, portanto, assim, no ar, um voto baseado em ouvir falar, o que não está correto, porque as consequências depois podem ser drásticas e aí serão para todos nós. Sr. José Roberto Martins Segala, muito obrigado de tratar de temas tão complexos num tema que a gente está atualizando. Vamos continuar acompanhando, porque a nossa missão é discutir essas questões. Eu gostaria de ter conversado com vocês com temas mais light, com algumas propostas mais interessantes de desenvolvimento da cidade, de progresso, mas infelizmente as coisas estão caminhando para dias cada vez mais complicados. Aqui na Câmara, por exemplo, nós estamos vivendo essa situação que não é boa, que coloca os vereadores em grupos opostos. Não, nós somos 21 pessoas que deveriam estar concentrados em lutar pelos interesses de Bauru, harmonicamente, em conjunto, trabalhando, reunindo as nossas forças. E nós estamos dialogando não, nós estamos debatendo entre nós, nós estamos digladiando entre nós, o que de jeito nenhum é bom para a cidade. Muito obrigado por conversar conosco. O doutor José Roberto Martins Segala fez referência à entrevista aqui no estúdio da TV, nesta bancada, com o geólogo da USP, que coordena o projeto SACRE, de análise de todas as possíveis variáveis e soluções do abastecimento de água de Bauru e da qualidade dos nossos aquíferos, incluindo também, obviamente, o Batalha. Está disponível na página da TV Câmara no YouTube. É um documento público para você assistir a hora que você quiser. Até.